Olá, combatentes, professor Carlinhos, da Matcar Vídeos Matemáticos. Nessa aula, eu estarei fazendo uma revisão final de Geometria Plana para o concurso da EEAR 2021. Correto? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então para a nossa questão 1, tá? Que caiu na prova de 2020. Controle de tráfego aéreo. Da figura, sabe-se que OB é raio do semicírculo de centro O e de diâmetro AC. Se AB é igual a BC, a área achurada da figura em unidades quadradas é. Então vamos lá, olha. A nossa área achurada, então, tá? Que eu vou chamar de um Azão aqui, seria a área do semicírculo. De raio R menos a área do triângulo ABC. Vai me dar a área achurada. Ok? Então tá aí, vamos lá. Calcular essa área então. Está dizendo que a distância de O a B é raio. Então eu já tenho a altura do meu triângulo, que é R. A base do meu triângulo eu também já vou ter. Porque a distância de O a A é raio, a distância de O a B é raio. Então o meu triângulo ABC, ele tem base 2R e altura R. Né? Como que se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Como que se calcula a área de um semicírculo? É a metade da área de um círculo. Então, a área de um círculo é πr ao quadrado, a área do semicírculo vai ser πr ao quadrado dividido por 2, menos a área do nosso triângulo, que é a base dele mede 2R, vezes a altura do nosso triângulo aqui, que é a distância de OAB, que vai medir R. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. Não é isso? Tá? Então, o que, que nós vamos ter aqui, então, como área achurada? πr ao quadrado sobre 2 menos 2r ao quadrado dividido por 2 aí. Tá? Então, daqui nós vamos tirar, ó, simplificando o 2 com 2 aqui. E tirando o r ao quadrado em evidência, vai sobrar r ao quadrado que multiplica π sobre 2 menos 1. Ok? Então, tá aqui a área da nossa região achurada. Se encontra aqui na alternativa B de bola, né? Eu estava anotadinho aqui em vermelho para vocês. Tudo bem? Simplesinha a questão, tranquilo aí, né? Envolvendo áreas de figuras planas. Tudo bem? Vamos lá para a questão 2. Bem, a questão 2 também, prova de controle de tráfego aéreo, CFS 1. Se 2x mais 3, 5 e 3x menos 5 são 3 medidas em centímetro dos lados de um triângulo, um valor que não é possível para x é. Então vamos lá, olha. Nós temos a chamada desigualdade triangular. Num triângulo, um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois.
Então, aqui, um lado mede 2x mais 3. 2x mais 3 tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. 5 mais 3x menos 5. O outro lado, que é 5, tem que ser menor que a soma dos outros dois, que é 2x mais 3, somado com 3x menos 5. Terceiro lado, quem que é? 3x menos 5. Tem que ser menor que a soma dos outros dois. Quem são os outros dois? 2x mais 3 e 5. Então, eu caí aqui em 3 inequações, tá? Aí num sistema de inequações. Eu vou resolver essas inequações e interseccionar as soluções, olha. Ok? Então, da inequação 1, olha, eu vou tirar então o mais 3x, passo para a esquerda, menos 3x, então vai ficar menos x, menor que o mais 5 e menos 5 cancela, mais 3, passo para a direita da desigualdade, menos 3, aqui eu tenho que multiplicar por menos 1, ao multiplicar por menos 1, inverte a desigualdade. Então não pode esquecer disso. Vai dar x maior que 3. Aqui é a resposta da 1. A inequação 2, olha, eu tenho o 2x somando com 3x, vai dar 5x, passo para a esquerda, menos 5x. Menos 5x. Aqui. Menor que o 5 que está à esquerda da desigualdade vai passar para a direita. Então, eu vou ter menos 5, menos 10, com mais 3 dá menos 7. Bem, como o termo que acompanha x é negativo, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Aqui vai ficar 5x. 5x maior que 7, né? Multiplicou por menos 1, tem que inverter a desigualdade. 5x maior que 7. Desculpe. X maior que 7 quintos. Então tá aqui. 7 quintos. A terceira desigualdade, mais 2x que eu tenho à direita, passo para a esquerda, subtraindo 3x, vai dar x. Menos 5, que está à esquerda, passo para a direita somando, então à direita eu vou ficar com 3 mais 5 mais 5, dá 13, x maior que 13. Resolvida as três desigualdades, tá? Agora nós vamos, x menor que 13, desculpe, x menor que 13 aqui, deixa eu arrumar, x menor que 13. Agora eu vou interseccionar as três soluções, a 1, a 2 e a 3, interseccionando as três respostas, eu vou ver qual é o valor de x que satisfaz as três condições, a condição 1, a condição 2 e a condição 3. Tá? A condição 1 está dizendo que o meu x tem que ser maior que 3, ok? Então, a condição 1, x maior que 3. Vamos riscar aqui, aberto no 3. E vou à direita, olha, maior que 3. Aqui a condição 1. A condição 2, x maior
que 7 quintos. 7 quintos é menor que 3, gente. Tá? Se eu dividir 7 por 5, eu tenho um valor menor que 3. Maior que 7 quintos. Vou à direita da reta. E a condição 3, x menor que 13. Então, eu vou ter aberto no 13, x menor que 13. Vem para a esquerda do 13. Ok? Interseccionando, por que eu tenho que interseccionar as três respostas? Eu tenho que interseccionar as três soluções, porque eu tenho que achar um valor comum que satisfaça as três condições ao mesmo tempo. Então, observando aqui a resposta, a parte comum que satisfaz as três condições ao mesmo tempo, está aqui nesse intervalo aberto de extremos 3 e 13. Intervalo aberto entre 3 e 13. Tá? Então, a resposta seria x maior que 3 e menor que 13. Então, um valor que está fora, maior que 3 e menor que 13, é o 3, porque é maior que 3. Então, o 3 está fora. Tá? O 4 não pode, porque está entre 3 e 13. O 5 também não, e nem o 6. Ok? Então, tá aí a resposta da nossa questão 2. Vamos lá para a questão 3. Bem, a nossa questão 3, também controle de tráfego aéreo, 2020. Tá? A figura representa o logotipo de uma empresa que é formada por dois triângulos retângulos congruentes. Então, são dois triângulos retângulos iguais. E por um losango. Considerando as medidas indicadas, a área do losango em centímetros quadrados. Então, é um exercício que envolve área de figuras planas. Mas nós vamos observar que na resolução nós vamos ter que ter também um pouquinho de conhecimento aí de trigonometria no triângulo retângulo. Tá? Então tá aqui a nossa figura, eu quero saber a área deste losango. Gente, olha, para calcular a área de um losango, eu preciso da medida das suas diagonais, tá? Porque a área de um losango é diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2. Ok? Então aqui na nossa figura, a hora que eu traçar as diagonais, nós temos que lembrar também algumas propriedades. Vou traçar aqui uma diagonal em verde. Tá? E vou traçar uma outra diagonal aqui em vermelho. Eu preciso da medida dessas diagonais. Uma propriedade importante do losango é que as diagonais se cortam ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Ela se corta ao meio, formando um ângulo de 90 graus. E ao traçar as diagonais, eu também divido esses ângulos opostos em dois ângulos iguais. Tá? Então, aqui vai dividir em dois ângulos com medidas iguais. Vamos completar os ângulos aqui na nossa figura. Neste triângulo aqui, então, olha, eu tenho 30, 90. Estou completando o seu ângulo interno. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, está faltando 60. No triângulo retângulo aqui da direita, a mesma coisa, porque eles são congruentes. 30, 90 para completar. Falta 60 graus aqui. Ó. Ok? 60 graus. Bem, aqui nós temos uma reta. Olha. O ângulo de uma reta mede 180 graus. Eu já tenho quanto aqui? Eu tenho 120 graus. Está faltando 60. Como a diagonal divide em dois ângulos iguais, está faltando 60, a diagonal vai dividir aqui em dois ângulos de 30 graus. Ok?
Então, eu vou ter um ângulo de 30 para cá. Eu vou ter aqui dois ângulos de 30 graus. 30 e 30. Como as diagonais se cortam ao meio, tá? Isso é propriedade do losango. Então, vamos destacar aquele triângulo retângulo formado ali, envolvendo a metade das diagonais, olha. Eu tenho aqui a metade da diagonal menor, que eu vou chamar de x. Metade da diagonal maior aqui, que eu vou chamar de y. A hipotenusa aqui vai ser 3. E eu tenho os ângulos internos desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, porque as diagonais se cortam ao meio, formando, né, um ângulo de 90 graus. Aqui é 30. Tá? Então, através da razão seno, eu tiro o valor do x. Então, seno de 30, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto que está oposto a 30 é o x, a hipotenusa é o 3. Então, vai dar x sobre 3. Como o seno de 30 mede meio, então meio igual a x sobre 3. Tá? Cruza aqui a multiplicação. Eu vou tirar aqui 2x é igual a 3, x igual a 3 meios. Isso é a metade de uma das diagonais. A outra diagonal eu vou calcular através do cosseno. Cosseno de 30 graus, cateto adjacente. Então, o cateto adjacente a 30 é o y, tá? Cateto adjacente sobre a hipotenusa que mede 3. O cosseno de 30 corresponde a raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a y sobre 3. Cruzo a multiplicação. Então, eu vou ter aqui 2y igual a 3 raiz quadrada de 3. Y igual a 3 raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Que seria a minha diagonal, a metade da minha diagonal maior. Então, a diagonal maior, eu vou indicar por um Dzão, um D maiúsculo, seria 2 vezes a medida y. Então, 2 vezes 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Já simplifico 2 com 2 aqui. Então, a diagonal maior vai dar 3 raiz quadrada de 3. A diagonal menor, que eu vou indicar por um Dzinho, vai ser 2x. Então, 2 vezes 3 meios. Simplifico 2 com 2. Diagonal menor será igual a 3. A área, diagonal maior, né? A área de um losango, diagonal maior, que multiplica a diagonal menor, dividido por 2. A diagonal maior, 3 raiz quadrada de 3, que multiplica 3, dividido por 2. Olha. 3 vezes 3 dá 9. 9 dividido por 2 dá 4,5 raiz quadrada de 3. Tá? Centímetros quadrados. Resposta, então, tá aqui, né? Já anotadinha para vocês.
alternativa B de bola, B de bom. Beleza, combatente? Vamos lá para a questão 4. Questão 4 também da prova de controle de tráfego aéreo 2020, tá? Nessa questão, está dizendo o seguinte: seja um triângulo equilátero de apótema medindo 2 raiz quadrada de 3. O lado desse triângulo mede. Olha, uma questão que está envolvendo polígonos regulares, tá? Tem uma playlist aí no meu canal, show de bola, só sobre polígonos regulares. O apótema de um triângulo equilátero, que eu vou indicar por um A minúsculo, A3, é igual ao lado do triângulo vezes raiz quadrada de 3 dividido por 6. Então tem que ter o conhecimento dessa fórmula aqui, ó. Não está dizendo que o apótema mede 2 raiz quadrada de 3? Então, L raiz quadrada de 3 sobre 6 é igual a 2 raiz quadrada de 3, gente. Matou. Beleza? Passo 6 multiplicando. Vai ficar L raiz quadrada de 3 igual a 12 raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 está multiplicando L, vai passar dividindo a direita da igualdade, o 12 raiz quadrada de 3. Então, eu vou simplificar raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3. Então, o lado deste triângulo vai medir 12 centímetros. A resposta está aqui na alternativa D de dado. Beleza, combatentes? Vamos lá, questão 5. Bem, a nossa questão 5 aqui, então, tá? Foi uma questão que caiu na prova CFS 2 2020 para aeronavegantes e não navegantes. Ok? A figura mostra um paralelogramo sombreado formado pela suposição de 2 retângulos e apresenta uma dimensão de cada retângulo. Se um dos paralelogramos mede, se um dos lados do paralelogramo mede 3,5 centímetros, calcule a sua área. Para calcular a área de um paralelogramo, é o produto da base pela altura. Tá? Então, o paralelogramo, base vezes altura, eu calculo a área. Ok? Aproveitando, falando sobre área, tem uma playlist também de áreas de figuras planas aí no meu canal. Show de bola essa playlist. Olha, a altura, então, do paralelogramo achurado aqui, nós já temos, ó, que é um dos lados do retângulo maior, 6. Falta a medida da sua base agora. Olha, a base desse paralelogramo não pode ser esse lado inclinado, porque se a altura dele mede 6, ó, essa perpendicular mede 6, esse lado inclinado vai medir maior que 6, vai ter uma medida maior que 6. Então, olha, um dos lados 3,5 só pode ser aqui, ó, que seria a base do nosso paralelograma. Pronto. Resolvido o problema, tá? Base 3,5, que multiplica a altura, que é igual a quanto? Que é igual a 6. Então, a área 21, 3,5 vezes 6 vai dar 21 centímetros quadrados. Resolvido, combatentes? Tá? Resposta alternativa C de Carlinhos. Beleza? Vamos lá, questão 6. Bem, a questão 6 também da prova CFS 2 2020. Aéreos navegantes e não navegantes. No hexágono ABCD e F, G, H e J são, respectivamente, os pontos médios de AF, BC, EF, CD. Se AB paralelo a FC paralelo a DE, então GH e J GH somado com IJ é igual a... Então vamos lá, gente, olha. Observa que o lado AB mede X e o lado FC mede 2x, tá?
a figura formada aqui, olha, a figura AFCB é um trapézio. GH, como estão ligados aos pontos médios dos lados desse trapézio, eles são chamados, essa distância de GH é chamada de base média. A mesma coisa vai acontecer no trapézio aqui de baixo da figura. O trapézio FCDE. Os pontos I e J são pontos médios dos lados oblíquos do trapézio. Então, o IJ é chamado de base média desse trapézio, tá? Olha, GH é igual a IJ, tem a mesma medida que IJ. Por que tem a mesma medida que IJ? Observa que os trapézios têm bases com medidas iguais, olha, x, 2x, x, 2x, tá? Eles são chamados de bases médias. Por que bases médias? Porque estão ligadas aos pontos médios, tá? Dos lados oblíquos dos dois trapézios formados aqui na figura. Tem esse trapézio aqui da parte de cima, na figura, tem esse trapézio aqui da parte de baixo da figura. São dois trapézios que, juntando, formou o nosso hexágono. Nós temos uma propriedade da base média aí, tá? O que diz essa propriedade? Que a base média, ela é a média das bases. Ela é a média aritmética das bases do trapézio. Então, GH é igual a IJ, tá? Então, essa propriedade diz que a base média é a média das bases, é a média aritmética das bases do trapézio. Uma base mede x, a outra mede 2x. Então, é x mais 2x dividido por 2. Então, a medida dessas bases médias serão iguais a 3x sobre 2. Como eu quero somar as duas, e as duas são iguais, GH mais IJ. Então, eu tenho 3 meios de x somado com 3 meios de x. Vai me dar 6x sobre 2, né? Não precisa tirar o mínimo, porque os denominadores são iguais. Só somar os numeradores. Simplificando aqui o 6 com 2, vai me dar 3. Então, a resposta, 3x, a soma dessas bases. Ok? Tá na alternativa B de bom, B de bola aí. Tá? Então, o que precisaria saber aqui nesse exercício, né? Que a base média de um trapézio é a média aritmética das bases. O que é a média aritmética das bases? Somar as bases e dividir por 2. E quando que eu tenho base média? Né? Quando eu ligo os pontos médios dos lados oblíquos de um trapézio. Tá? Aí eu tenho base média. Tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa questão 7. Beleza, combatentes? Bem, a questão 7 também da prova CFS 2 2020. Aeros navegantes e não navegantes. Os segmentos AE e BD interceptam-se no ponto C e os ângulos B e D são retos, como mostra a figura. Já está aqui a figura formada. Sendo AB paralelo a DE. A medida AE, então eu quero saber a medida desse segmento, de A até E. Observe que uma parte dessa medida eu já tenho, que é 2. Tá? Esse exercício ele vai envolver semelhança de triângulo. Bem, se eu descobrir a distância de C a E, que eu vou chamar essa distância de C a E de x, aí eu somo com 2, eu vou ter a medida de A até E. Tá? Olha,
O que eu vou observar com os dois triângulos? O triângulo ABC e o triângulo EDC, eles são semelhantes. Como que eu sei que eles são semelhantes? Vamos lá, ó. Nós vamos ver que eles possuem dois ângulos com mesmas medidas. Eu já tenho aqui um ângulo de 90 graus no triângulo ABC e no triângulo EDC eu também tenho um ângulo de 90 graus. E temos aqui este ângulo que eu vou pintar em verde, oposto pelo vértice a este outro ângulo aqui que eu vou também pintar em verde. Então, olha, ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Então, já tem dois ângulos com medidas iguais, os dois triângulos. É claro que o que vai faltar para 180 nos dois triângulos será a mesma medida. Então, o ângulo E, que eu estou pintando em vermelho, vai ter a mesma medida que o ângulo A. Eu também estou pintando em vermelho. Então, daqui eu concluo que os triângulos, o triângulo ABC é semelhante, tá, ao triângulo EDC. Agora, pelos critérios de semelhanças de triângulos, nós vamos chegar aqui na medida X, ó. Observa que a medida X ela está oposta ao ângulo de 90 graus no triângulo EDC. Quem que está oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo ABC? O 2. Então, X está para 2. Assim como, quem que está oposto ao ângulo verde no triângulo EDC? A medida 2. Quem que está oposto ao ângulo verde no triângulo ABC? 0,8. Tá? Então, x está para 2, assim como 2 está para 0,8. Ok? Agora, cruzamos aqui a multiplicação. Eu vou ter 0,8x igual a 4. Tá? Cruzamos aqui a multiplicação. O 0,8 está multiplicando, passa dividindo o 4. Então, 4 dividido por 0,8 será igual a 5. Então, a medida x é igual a 5. Show? Bem, o que o exercício está medindo? A distância de A até E. Então, a distância de A até E, 2 mais 5. 2 mais 5, 7. Tá aí, resolvido, combatentes, tá? Resposta alternativa B de bom, B de bola. Vamos lá, questão 8. Questão 8 da CFS 2, 2020, áreas navegantes e não navegantes. Na figura, que representa parte da estrutura de um telhado, CD é a altura do triângulo ABC. CEDF é um quadrado de lado 3 metros. O ponto E pertence a AC e o ponto F pertence a BC. Assim, a área do triângulo ABC. Olha, para calcular a área desse triângulo ABC, eu vou precisar da medida da sua base e a medida da sua altura. Olha, aqui está dizendo que CEDF é um quadrado de lado 3. Então, a distância de C a E mede 3, de E a D mede 3, DF mede 3, CF mede 3. E lembrando que o quadrado tem os 4 ângulos retos, né? São 4 ângulos de 90 graus. CD, gente, é a diagonal deste quadrado aí. Tá? Então, lembrando que a diagonal
acaba dividindo aqui, completando os ângulos internos aqui do triângulo, em dois ângulos com medidas iguais. Então, eu vou ter 45 graus aqui, vou ter 45 aqui, né? A diagonal divide em dois ângulos com medidas iguais. E fechando aqui o ângulo do triângulo CDB, tá? Eu tenho 45, aqui embaixo eu vou ter um ângulo de 90, né? Tem mais 45 aqui. Então, fechando este ângulo aqui, eu vou ter 45. Tá? Então, vamos lá. Para calcular a altura do nosso triângulo, então, a altura do triângulo ABC é igual a diagonal, ela é igual à diagonal do quadrado CEDF, tá? A diagonal de um quadrado é o lado do quadrado dividido por 2. Então, a altura do nosso triângulo será igual à medida da diagonal do quadrado, que é L raiz quadrada de 2. Como eu tenho a medida do lado do quadrado, que é 3, então a diagonal vai medir 3 raiz quadrada de 2, que vai corresponder à altura do nosso triângulo. Também 3 raiz quadrada de 2 metros. Tá aqui. Olha, o que eu vou observar na figura? Que o triângulo, tá? Vou desenhar ele aqui. O triângulo CDB ele é um triângulo isósceles, tá? A distância de C a D nós acabamos de calcular, que é a altura do triângulo, 3 raiz quadrada de 2. Então, a distância de D a B também vai medir 3 raiz quadrada de 2. Por que ele é isósceles? Tem dois ângulos com medidas iguais. Então, vai ter que ter dois lados com medidas iguais. 45 graus aqui, ó. Tá? Pegando o triângulo CDB. Bem, o triângulo CDA também é isósceles. Tá? Então, a medida de D a B vai ser igual à medida de A a D. 3 raiz quadrada de 2 também. Tá? Por que esse triângulo aqui também vai ter as mesmas medidas? Olha, ele tem a diagonal, o ângulo aqui é um ângulo de 45, completando os ângulos internos do triângulo ABC, aqui eu tenho 45, mais 45, fechando os ângulos internos, eu vou ter 45 graus aqui também. Então, os triângulos são congruentes, olha, o triângulo CDB e o triângulo CDA, tá? Então, a base do nosso triângulo ABC vai ser 6 raiz quadrada de 2. A altura dele nós calculamos, que é 3 raiz quadrada de 2. Então, para calcular a sua área, base vezes a altura, então a base 6 raiz quadrada de 2, multiplicado pela altura, que é 3 raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. Tá? Olha, 6 multiplicado por 3 dá 18. Raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Então, eu vou ter 18 vezes 2 dividido por 2. Simplifico 2 com 2. Resposta 18 metros quadrados. Show? Então, tá aí
Resposta alternativa C de Carlinhos. Vamos lá, questão 9. Bem, a questão 9 também, CFS 2, 2020, aeros navegantes e não navegantes. O ponto O1 é o centro da circunferência 1, que tem raio medindo 6 centímetros, tá? Então, a distância de O1 até A, essa distância aqui vai medir 6 centímetros. O ponto O2 é o centro da circunferência 2, que tem raio medindo, tá, 2 centímetros. Então, essa distância aqui, de O2 a B, é 2 centímetros. O segmento AB é tangente à circunferência 1 em A e passa por O2. Se O1, O2 é igual a 10 centímetros, então, quer saber a distância de A até B. Bem, está dizendo aqui, então, que AB é tangente à circunferência O1 e passa pelo centro de O2. Então, prolongando aqui, ó, vai passar pelo centro aqui, ó. Tá? Quando eu ligo o ponto de tangência de uma reta com o centro de uma circunferência, olha, então observa que AB é tangente à circunferência 1. E eu estou ligando este ponto de tangência ao centro da circunferência. Então, esses dois segmentos aqui vai formar para a gente um triângulo retângulo. Tá? Então, tá aí o nosso triângulo retângulo. Ligando os dois centros das duas circunferências, eu vou ter aqui um triângulo retângulo. Essa distância de O1 a O2 foi dada. Essa distância é igual a 10. Tá? Então, para calcular a distância de A a B, falta eu determinar essa medida x aqui no triângulo retângulo, tá? Nesse triângulo retângulo aqui, ó. O1 a O2. Aí. Aplico aqui o teorema de Pitágoras. Eu tenho que um cateto é x, x ao quadrado, outro cateto é 6, mais 6 ao quadrado, igual a 10 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado igual a 64, porque 64 vai dar x ao quadrado mais 36 igual a 100. Passo 36 subtraindo. Extrai a raiz quadrada, x igual a 8 centímetros. Então, tá aqui, olha, x igual a 8 centímetros. A distância de A até B, então, que é o que o exercício está pedindo, eu tenho 8 centímetros até o centro de A até o centro da O2, mais de O2 a B, mais 2 centímetros. Então, 8 mais 2, 10. Distância 10 centímetros, tá? Resposta alternativa B, de bom, B de bola. Gente, olha, o importante aqui, então, nesse exercício, né, quando eu traço uma reta tangente a uma circunferência, que é o caso da reta B, tangente à circunferência O2. Ao ligar este ponto de tangência ao centro da circunferência, esses dois segmentos vão formar um ângulo de 90 graus, tá? Ao ligar os dois centros, eu tenho aqui, então, um triângulo retângulo. Isso era importante na resolução desse exercício aí de geometria plana. Tudo bem? Vamos lá, então, para o último exercício aí da nossa aula. Exercício 10. O exercício 10 também da prova, né, de 2020, CFS 2. Aeros navegantes e não navegantes. No triângulo ABC da figura, x é a medida de um ângulo interno. E, Z e W são medidas de ângulos externos. CZ
mais W é 220. Então, observa bem, gente, olha. Z mais W é igual a 220 graus. E Z menos 20 é igual a W. Então, W, eu posso colocar aqui como sendo Z menos 20. Então, X é complemento de 120, complemento de 60, suplemento de 140 ou suplemento de 50. Olha, vamos descobrir a medida dos ângulos aí da figura. Vamos resolver aqui esse sistema. Então, substituindo, olha, eu tenho a equação 1, tenho a equação 2 aqui. Eu vou substituir a equação 2 na 1. Então, na 1, aonde tiver W, eu vou colocar Z menos 20. Então, eu tenho Z no lugar do W, eu ponho Z menos 20, igual a 220. Tá? Daqui, então, eu vou tirar que 2Z é igual a 240. Por que 240, né? Menos 20, passo para o outro lado, mais 20. Então, o Z será igual a 120. Pronto. Já descobrimos a medida Z. O W é Z menos 20. Então, 120 menos 20. O W será igual a 100 graus. Show? Então, agora vamos aqui na figura e completando os ângulos. Olha, o Z mede 120 graus. Então, este ângulo aqui é 120 graus. Completando o ângulo de uma reta aqui, olha. O ângulo interno AZ, 60 graus. Porque o ângulo de uma reta tem que dar 180 graus. Então, tá aí. O ângulo W é igual a 100 graus. Então, aqui é 100 graus. Fechando aqui, olha, o ângulo de uma reta aqui na figura, 100 graus. O ângulo de uma reta, 180. Então, tá faltando 80 aqui. Tá faltando 80. A soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, o X mais 60 mais 80 tem que ser igual a 180 graus. Então, daqui eu vou tirar que X é igual a 40 graus. Por que 40 graus, né? O 60 mais o 80 dá 140. Passa subtraindo para a direita da igualdade. 180 menos 140 dá 40 graus. Ok? Então, o X é igual a 40 graus. Olha, vamos ver em qual alternativa que se encaixa. Complemento de 120. Não, como é que se acha o complemento de um ângulo? Tá? O complemento é quando eu somo dois ângulos, o resultado dá 90 graus. Se eu somar o 120 com 40, não dá 90 graus. Então, ele não é complemento de 120. Complemento de 60 graus, também não. Porque se eu somar o 40 com 60, não dá 90 graus. Vai dar 100 graus. Suplemento de 140. Por que está aqui no suplemento de 140? Ó, o que são arcos suplementares? São arcos cuja soma dá 180 graus. Então, se eu somar o 140 com 40, me dá 180 graus. Arcos cuja soma dá 180 graus são chamados do quê? São chamados de arcos suplementares. Tá? São arcos cuja soma dá 180 graus. Tá aí a resposta, alternativa C, de Carlinhos. Tudo bem? Então, gente, olha, estou aqui encerrando esta revisão de geometria plana, tá? Para a prova da EEA 2021. Tudo bem? Galera, ficou em dúvida algum dos exercícios resolvidos nessa prova? Por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los.
tá? Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal e se inscreva, tá? Para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Então tá aí, olha, né? Não é uma prova difícil, a parte de geometria, mas observa que a EEA, né, ela coloca aí pelo menos no mínimo aí de 4 a 5 questões na prova de matemática relacionadas à geometria plana. Beleza, combatentes? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!